Sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. A aula de agora é para vocês do ciclo 2, quarto e quinto ano, e é de matemática com a professora Michele Reis. Oi, Carol. Oi, tudo bem? Tudo. Carol, eu estava pensando aqui, poxa, quantas estrelas será que tem no céu? Eu acho que são muitas. É, um número grande, né? Sim. Mas se a gente pensar também, qual o tamanho de um grão de areia? Um grão de areia? Bem pequenininho, né? A natureza, ela é cheia de números grandes e números pequenos. Sim. E é esse o tema da nossa aula de hoje, viu? Eita, gostei, viu? Bem legal. E vocês, já se organizaram para a aula que vai começar agora? Boa aula! Chega mais! Você, meu aluno do quarto e quinto ano, estão preparados para a nossa aula de recomposição da aprendizagem? Pois é, vamos ajudar vocês a desvendar os mistérios da matemática na leitura e escrita de números muito grandes e números muito pequenos, porque não é só de 1, 2, 3, 4, 5 que é feita a matemática. Então, vamos lá! Como já falamos, o tema da nossa aula de hoje é números grandes e números pequenos. Quando a gente para pensar na natureza, quando a gente para observar as coisas ao nosso redor, nós podemos perceber sim que os números fazem parte de tudo. Não é só no dinheiro, não é só no tamanho das coisas, mas na quantidade de estrelas, de formigas, tudo você pode ver a matemática. E hoje eu trouxe para vocês aqui o desafio do número grande. Olha que número é esse. O raio é uma dica. Que se refere esse numeral? E as letrinhas aqui? Será que você sabe o que significa? Assim como o raio, eu vou dar a resposta para vocês. Se vocês já assistiram alguma aula de ciências sobre a luz, esse número pode lhe ser familiar. Sim, esse número é a velocidade que a luz atravessa o espaço. Então, um raio de luz, ele anda nessa velocidade em 1 segundo. Ele faz isso ele anda 1 metro por segundo. Mas será que você sabe ler esse numeral? Será que é um numeral da classe simples? Da classe dos milhões? Dos milhares? E aí, qual é a tua estratégia para ler esse numeral? Bem, uma estratégia muito recorrente para a gente, e eu dei até uma facilitada aqui para você, é nós agruparmos os algarismos de 3 em 3. Sabe aquele pontinho que as pessoas costumam botar entre os números? Entre os algarismos? Então, observe. A gente pode escrever esses 3 algarismos, colocar um ponto. Esses 3 algarismos, colocar outro ponto, que seja real ou imaginário. E isso vai facilitar muito na leitura dos números. Por quê? Porque ele vai agrupar os algarismos em suas classes. A primeira classe, a gente já estudou isso quando vimos o quadro valor e lugar, lá nas nossas primeiras aulas. A primeira classe é a classe simples e compreende esses 3 algarismos. A segunda classe é a classe de milhar, compreendem esses 3 algarismos. E a última classe desse numeral é a classe dos milhões. Então, se a gente já tem organizado esse esquema na nossa cabeça, nós podemos perceber que esse numeral aqui, eu vou começar falando milhões. Então, eu chego e digo 299 milhões, 792 mil, porque milhar é 1000, 458, simples, a gente não usa nomenclatura nenhuma,
metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. 299.792.458 metros por segundo. Gente, a luz é muito rápida. Imagina que ela percorre do Sol até o planeta Terra, que é uma distância gigantesca, que a gente não é outro número enorme que a gente não tem nem como imaginar. Mas ela percorre essa distância para chegar aqui na Terra nessa velocidade. Não existe nada na natureza mais rápida do que a luz. Ops! Você está na aula certa. Nós estamos na aula de matemática, não é ciências não. Mas eu espero que você perceba que a matemática, ela envolve tudo. Inclusive e principalmente, eu tenho essa ousadia de falar, principalmente o campo das ciências. Tá certo? Mas as curiosidades não acabam por aí. Tem aqui outro desafio. O mundo tem cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos, segundo uma nova estimativa descrita por cientistas como a mais precisa já feita. Como escrevemos esse numeral? Vamos parar para pensar no cenário? Por que essa informação é relevante? Você lembre da natureza. Quantos animais, quantas plantas existem na natureza? Será que dá para contar? Eu sou pouco conhecedora de animais e plantas, mas eu sei que em média, e eu conheço, sei lá, uns 5, 6 espécies de plantas e uns 10 espécies diferentes de bichos, só por alto. Mas no mundo inteiro, eles já conseguiram catalogar, ou seja, registrar que se conhece 8,7 milhões de espécies. Não é de bicho, não. Porque bicho e planta tem muito mais do que isso. Ele está dizendo espécie. O que é espécie? São tipos. Tipos de animais, tipos de plantas. Ele diz que são tipos de seres vivos. Então, é um número grande, mas ainda não é o número exato. Existem muito mais espécies, muito mais tipos de animais e plantas que eles ainda não conseguiram catalogar, conhecer, registrar. Mas o foco é na matemática. E aí, como é que a gente escreve esse número? 8,7. Será que 8,7 é um número decimal, tem fração? Sim e não. Mas nesse caso, é mais a nível de interpretação. Como é que a gente interpreta esse numeral para poder escrever? Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com as classes. Naquele quadro Valor e Lugar que eu sempre apresento para vocês, para lá na casa do milhão. Mas você sabe que existem números enormes e não para no milhão. Existe o bilhão, o trilhão, o quatrilhão, quintilhão, sextilhão e vai por aí adiante. Agora observe que quanto mais lhão, mais classes são acrescentadas. Então, o 1000, 3 zeros. Olha aí o sextilhão, muitos zeros. Então, naquele número que a gente viu, que é o 8,7 milhões. Vamos permanecer aqui. Ele está aqui, ó, na classe do milhão. Então, quando eu vou escrever esse numeral, eu preciso lembrar que é um numeral e ele tem que vir acompanhado de mais 6 algarismos. Então, isso vai facilitar muito na hora da escrita. Vamos lá conferir? Então, observe que no mundo tem cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos. Então, se ele está na classe do milhão, ele vai escrever um algarismo na frente com mais 6 zeros. Então, eu vou e coloco aqui os algarismos que eu tenho. Então,
o 8, que é o da classe dos milhões, e logo após eu coloco o 7, que vai ser da classe de 1000. E completo o restante com os zeros que faltam. Então, eu vou completar, se eu tenho 2 algarismos, eu vou completar com mais 5 zeros para completar o meu número da ordem de milhões. Então, quando eu quando eu complemento, eu vou chegar a essa escrita aqui. 8.700.000 espécies de animais. Essa classe aqui, como não tem numeral, a gente não precisa citar, certo? 8.700.000 espécies de seres vivos que existem no mundo. Então, é muito importante eu reforçar para vocês que a questão do quadro, valor e lugar precisa ficar bem fixado na mente de vocês. A organização. Primeiro tem a classe simples, depois a classe dos 1000, que é o milhar, depois milhões, bilhões, trilhões, fica mais fácil lembrar. Porém, você precisa saber que a cada nova classe eu tenho que acrescentar 3 algarismos, que seja 0, o algarismo que, no caso, a informação lhe dá, mas eu preciso a cada nova classe acrescentar mais 3 algarismos. Certinho? A gente vai ter um momento de treinar para que você fique mais afiado. Até o momento eu estou falando de números grandes, porque trilhões, bilhões são números enormes. Porém, na natureza tem muito mais coisa, viu? Em relação a números grandes e números pequenos. Você sabe a quantidade de pessoas que tem no mundo? Não. Não é só as pessoas da sua família, ou de Salvador, da Bahia ou do Brasil. Não, gente. Eu estou falando do mundo inteiro. Você tem ideia da quantidade de pessoas? Será que está na faixa do milhão? Do bilhão? Ou será que é um número maior, trilhão? Bem, essa eu vou deixar aí para atiçar sua curiosidade. Mais na frente, vou ver se eu revelo. Vou ver. E vamos para outra pergunta. Quantas estrelas existem no universo observável? Essa pergunta eu fiz para a Carol. E quando a gente olha para o céu, a gente vê a infinidade de estrelas que tem. Quando eu era menor, eu falava que o número de estrelas do universo era um número infinito, que a gente não podia contar. Hoje já avançamos um pouco na tecnologia e já é possível não saber o exato, né? Mas se estimar a quantidade de estrelas que existe no universo, tá? E já evoluímos até um pouquinho mais e já descobrimos que não existe só essa galáxia, que existem outras galáxias com outras estrelas, mas deixa isso para a aula de ciências. Aqui nessa aula de matemática eu quero que você imagine, será que esse número está na classe do bilhão? Do trilhão? Será que é um número muito grande, tipo enorme, sextilhão? Também essa resposta eu vou deixar aí em stand-by para que você vá matutando, pensando direitinho e chegue aí às suas conclusões, tá bom? Eu quero me ater aqui a essa última pergunta, porque eu vou começar a responder por ela. Qual o tamanho de um grão de areia? Poxa, por que você quer saber essas coisas? O que é que isso tem a ver com matemática? Tudo. Por quê? Lembra que eu falei que os números eles surgiram da necessidade dos seres humanos em registrar, em contar, em quantificar? Então, à medida que a ciência foi evoluindo, foi necessário se criar novas classes para contar essas novas descobertas que os homens alcançaram. Então, sim, hoje o tamanho de um grão de areia é muito relevante, não só para a área da construção, mas imagine aí, você vai, surge o dedinho na areia, é um grãozinho tão pequeno, não faz diferença. Mas se esse grãozinho cai no teu olho, olha a diferença que ele faz. Então, vamos refletir? O tamanho de um grão de areia é um tamanho, será um número grande ou um número pequeno?
Com certeza é um número pequeno. E da mesma forma que existem classes para números grandes, também existe para os números pequenos. Nós começamos a estudar isso quando vimos lá os numerais decimais, certo? Então, nós aprendemos que entre dois números existem frações desse número, não é isso? E nós estudamos nas aulas anteriores que uma dessas frações são as frações decimais. Ou seja, se eu pego entre dois números e divido em 10 pedaços, eu vou ter uma fração decimal daquele número, certo? Só que eu posso dividir também em mais pedaços se eu quiser. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas vamos aqui lembrar sobre o tamanho do grão de areia para perceber essa fração decimal. A areia é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granitos, composta basicamente de óxido de silício com 0,063 a 2 milímetros. Você ouviu agora um monte de palavras difíceis, né? A areia é um conjunto de partículas, pequenos, minúsculos pedaços de rochas degradadas. O que são rochas degradadas? São rochas que foram dissolvendo pedacinhos para formar a areia. É um material de origem mineral, finamente dividido em grânulos, então pequenos grãos, bem pequenininhos mesmos, ou granito, que é um tipo de rocha composta basicamente de dióxido de silício, que é um tipo de material, com 0,063 a 2 milímetros. Bem, vamos para a régua. Por quê? Para você ter uma noção que esse número 0,063 é um número muito pequeno, gente, muito pequeno. Observe aqui a nossa régua. E nesse momento eu quero chamar atenção a uma coisa importante. Isso é uma régua e a régua é usada para medir as coisas, você sabe disso. Mas não quero que você confunda a régua com uma reta numérica. Por quê? A régua, ela tem grandeza de medida, ou seja, ela vai ser feita em metros. Nesse caso, a nossa régua é em centímetros, certo? É a função da régua. Na reta numérica, não existe essa grandeza, tá? A reta numérica é a organização dos numerais. Pode ser de um em um, pode ser de outras maneiras, sempre crescente, mas é uma organização de numeral. Então, não confunda, porque nesse momento eu vou falar de régua, mas vai ter um momento que eu vou vir para a reta numérica, então não confunda aí os conceitos, tá bom? Mas vamos voltar para ver aqui o tamanho da areia. Observe, nessa régua, ela está organizada em centímetros. É uma régua normal dessas que a gente usa na escola para medir as coisas, fazer linha lá no caderno. Então, observe que entre o 0 e o 1, a gente já viu que existem essas divisões menores. Essas divisões menores são os milímetros, exatamente como está aqui, ó, no tamanho da areia, esse mm de milímetros, tá? Então, esses tracinhos aqui equivalem aos milímetros. Olha, se você pegar para comparar na vida real, de 0 a 1 centímetro já é um tamanho pequeno, consideravelmente pequeno. Então, observe que vamos aproximar mais aqui com a nossa lupa a nossa régua. Observe que de 0 para 1 já é um tamanho pequeno, 1 centímetro, é quase aqui do tamanho da cabeça do meu dedo. O tamanho de uma areia não é nem 1 centímetro. Na verdade, é muito menos, não é nem o tamanho de 1 milímetro. 1 milímetro seria só esse pedacinho aqui
aqui da régua, um pedacinho bem tiquititico. E um grão de areia não tem nem isso. É como se eu tivesse, como se eu pegasse esse pedacinho da régua tão pequenininho e dividisse ele em 100 pedaços para poder medir um grão de areia. Tem noção do tamanho, como é um número tão pequeno? É muito pequeno, gente. E quando eu paro para analisar, eu fico boba de ver o quanto a humanidade ela avançou em relação ao conhecimento para poder ter a capacidade de medir um grão de areia, gente. É muito interessante. Então, agora que a gente já tem uma noção de fato, na régua, o que seria menos do que 1 milímetro, eu vou trazer aqui a comparação desses números decimais, tá? Observe, vou sair da régua e já vou passar aqui para a minha reta numérica, tá? Observe que nós temos várias formas de dividir o espaço entre um número e outro. Nós vimos nas aulas anteriores que se eu pego esse espaço e divido em 10 pedacinhos, nós temos os décimos, certo? E a gente representa ele sempre, todos os numerais decimais, nós representamos usando a vírgula, né, para indicar o que vem depois da vírgula, é o que passa do número, a fração do número, né? E nós usamos logo a vírgula e um numeral, um algarismo depois da vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, eu botei como exemplo 8 décimos. Ou seja, eu tenho aqui 0 e desse 0, se eu dividir aqui em 10 pedacinhos, eu vou ter 8 frações, 8 porções desse pedaço, tá? Então, 0,8 ficaria aqui, pertinho do 1. Tá? Se fosse, aqui nesse caso, eu tenho 6,4, que eu digo 6 inteiros e 4 décimos, ou seja, quando eu chego no número 6, e entre o 6 e o 7, eu dividi em 10 pedacinhos, porque eu estou falando de décimos, então quer dizer que desses 10 pedacinhos eu já caminhei 4. Então, é por isso que eu tenho 6,4. Porém, eu também posso dividir em mais pedacinhos, porque aquilo que eu quero medir é muito pequeno. Então, eu vou em centésimos. O que é os centésimos? É como se eu pegasse essa distância e, em vez de dividir em 10 pedacinhos, eu divido em 100. Então, vai ficar porções cada vez menores. Então, como é 100... Então, eu já vou usar vírgula e 2 algarismos depois da vírgula, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu representei 0,01. Então, é muito pequeno esse número. E ele está bem pertinho do zero, porque é como se eu pegasse o zero, do 0 e o 1, eu dividisse em 100 pedacinhos, e só tivesse caminhado um pedacinho desses 100, tá? No exemplo, eu botei 1,33. Eu digo 1 inteiro e 33 centésimos. É um número pequeno também. Então, eu vou pegar a partir do 1, porque eu disse que eu já tenho 1 inteiro. 33 é o que passa do 1. Então, eu vou pegar o 1 e dividir aqui em 100 e andar 33 porções desses 100, que também é um número bastante pequeno. E o outro exemplo eu botei 9,02, 9 inteiros e 2 centésimos. Observe que quando eu falo de centésimo, eu sempre vou ter 2 algarismos depois da vírgula, porque eu estou dizendo sobre números decimais. Agora vamos para o milésimo. Se 10 pedacinhos é décimos, centésimos é 100, milésimos vão ser quantos pedacinhos?
1000, né, gente? Então, essa divisão aqui pode ficar menor ainda. Eu posso querer dividir em 1000 pedacinhos. Se eu for dividir em 1000 pedacinhos, eu vou ter os milésimos. Nesse caso aqui, olha, 0,005, 5 milésimos. É um número muito pequeno, gente, 5 milésimos. E aqui, 7,104, ou seja, 7 inteiros e 104 milésimos. Esses números aí, mas na Fórmula 1, que o carro andou nessa velocidade, a diferença de um para o outro foi de milésimos de segundo, né? Então, esses números muito pequenos também são usados aí ao nosso redor para poder mensurar as coisas, certinho? Bem, nós já estamos chegando ao fim e eu tenho aqui esse joguinho para você. Quem é maior, né? Observe, vamos comparar esses números aqui para entender a importância de você observar a parte decimal e saber qual é o número maior e qual é o número menor, tá? Eu tenho aqui 3,1 ou 3,06. Qual é o número maior? Como é que a gente faz essa comparação? Vou dar o primeiro exemplo para ver se vocês pegam aí a manha e continuam nos próximos. Nesse caso aqui, a parte inteira é igual, certo? Então, a gente não compara a parte inteira porque é igual. Todo mundo está no 3. Vou comparar apenas a parte decimal. Como é que eu faço para comparar? O primeiro número com o primeiro número, depois da vírgula. Então, aqui é 1 ou 0. Quem é maior? O 1 ou 0? O 1. Então, nesse caso aqui, 3,1 é maior do que 3,06, tá bom? Nesse segundo caso aqui, eu fiz uma brincadeira, 0,08 ou 0,80. Olha como a posição inverte. Aqui diz que eu tenho 8 centésimos. E aqui diz que eu tenho 8 décimos. Então, qual é o maior? Na primeira regra, a gente viu a parte inteira é igual, fica tudo na mesma. Vamos comparar a parte decimal. O primeiro número depois da vírgula é 0. E aqui é 8. Quem é maior? É o número 8. Então, a gente não precisa nem olhar o próximo. Já sabe que nesse caso aqui, o 0,80 é maior do que 0,08, tá? Apesar de terem os mesmos algarismos, são números diferentes, tá bom? E aqui, 5,50 ou 55,0? Aqui é bem fácil, né? Aqui eu digo que eu só tenho 5 inteiros e aqui eu tenho 55. Qual é o número maior? Claro que é o 55. E por fim, eu tenho 1,5 e tenho 0,15. Nesse caso aqui, quem é o maior? Com certeza, o 1,15, porque eu prefiro tirar 1,5 numa prova do que 0,15, né, gente? Vamos conferir as respostas? Olha aí, tudo certinho. Espero que tenham pegado bem o assunto. Para finalizar, deixo a dica para vocês. No livro Nossa Rede de Matemática do 5º ano, temos as páginas 26 a 32 que tem sobre esse assunto. Então, nessas páginas, o que é que você vai aprender? Você vai aprender a ler e escrever números naturais na classe de milhares, de milhões e bilhões, estratégias para organizar o número, aquela dos pontinhos que eu falei, dividindo em classes, né? E aprender mais sobre o projeto Tamar, beleza? Bem, eu vou deixar os desafios que eu falei no início da aula para você pesquisar na internet. Quantas estrelas tem no universo? E quantas pessoas tem no mundo? Um beijo e até a próxima aula.